Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá, um abraço aos irmãos, estamos começando aqui mais um vídeo falando sobre Bíblias. Bom, a gente vem falando sobre interpretação e hoje nós vamos falar sobre um último ponto que eu gostaria de colocar, que é sobre o gênero literário, né? O que é o gênero literário? Nós temos, por exemplo, filmes, né? Nós temos uma diversidade, vários gêneros de filme, né? Nós temos filmes de ação, nós temos filmes de aventura, temos filmes de comédia, filmes policiais, temos de romance, temos infantil, temos drama. São gêneros, né, diversos de filmes, gêneros dos filmes. Na escrita também nós temos o que chamamos de gêneros literários. Nós temos, por exemplo, ficção, nós temos poesia, nós temos romance, nós temos história, nós temos biografias, né, temos fábulas, temos jornalismo, uma diversidade enorme também de gêneros diferentes. Por isso, ajuda muito a compreender um texto descobrindo, né, o que eu estou lendo. Na Bíblia também não é diferente. A Bíblia tem muitos gêneros literários, né? Nós temos, por exemplo, temos parábolas, temos livros com uma escritura apocalíptica, né? Temos o Apocalipse de São João, temos o livro de Daniel, que também tem essa linguagem apocalíptica. Nós temos na Bíblia também poesia, né? Você pode ler ali o livro de Jó, Provérbios, temos Eclesiastes, os Salmos, né? Tudo isso é poesia. Nós temos também cartas, nós temos os Evangelhos, né? Que é um outro gênero literário, nós temos romance, né? Como por exemplo lá o livro de Ruth, enfim, uma série também de gêneros literários. Bom, mas que diferença faz isso na leitura? Faz muita diferença, né? A forma com que eu vou interpretar ou ler esses livros depende muito de eu saber também o que eu estou lendo, né? Se é uma poesia, se é uma fábula, né? Uma história, se é uma parábola, se é um livro histórico, né? Um relato histórico daqueles acontecimentos. Um exemplo bem claro, o livro de Jonas, né? Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Jonas que ele é um profeta, né, que Deus mandou pregar em Nínive. Jonas disse que não ia, se rebelou contra Deus, né, pegou um navio, um barco, fugiu para Tarsis. No meio do caminho Deus enviou uma tempestade, os marinheiros, né, se revoltaram contra Jonas, entendendo que o castigo de Deus era culpa de Jonas, jogaram Jonas no mar, né, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Deus deu a ordem depois e o peixe acabou vomitando Jonas à praia. Jonas teve que ir a Nínive, né? Foi lá, pregou, converteu todo mundo. Aí no final de tudo isso, Jonas vai fazer o quê? Jonas vai reclamar, né? Vai ficar bravo com Deus por todos esses acontecimentos. E Deus aí vai lá e ainda manda um vermezinho que vai lá, come toda a árvore, né? Que dava proteção para Jonas contra o calor e o sol. Pergunto, né? O livro de Jonas seria o quê? Que estilo, por exemplo? Né? Seria um livro histórico? Né? Seria uma parábola? O livro de Jonas seria um escrito folclórico? Dependendo da interpretação, né, que eu vou ler o livro de Jonas, né, eu posso ter, por exemplo, um entendimento diferente. Né? Se eu pensar, por exemplo, que é uma fábula, né, como Chapeuzinho Vermelho, O Lobo Mau e os Três Porquinhos, né, que é uma história inventada, uma fábula, eu vou dar um sentido. Se eu pensar, por exemplo, que é um livro folclórico, né, da época, como os judeus escreviam, eu vou dar um outro sentido. Né? Se eu ler esse livro como um livro histórico, né, é um outro sentido. Que livro é Jonas? O próprio Jesus, ele vai nos dar essa resposta, né? Se nós abrirmos a Bíblia lá em Mateus, lá no capítulo 12, no versículo 40, Jesus vai interpretar para nós o livro de Jonas. Ele vai dizer assim: pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra.
Então aí nós temos o próprio Jesus, né, interpretando, fazendo essa interpretação do livro de Jonas, e ele nos dá a entender o quê? Que o livro de Jonas é um fato histórico, né? É um livro histórico, né? Jesus diz, assim como Jonas esteve. Então não é uma invenção, né? Não é uma fantasia, não é uma fábula, não. Aí a gente, então a gente já dá um outro entendimento, né? Olhamos ou lemos o livro de Jonas já de uma outra maneira. Então é muito importante, né, nós sabermos que gênero literário eu estou lendo, porque isso vai me ajudar muito, né? Vai me ajudar a compreender, né? A entender melhor aquele livro que eu estou lendo da Bíblia, né? Eu não posso ler, por exemplo, os Salmos, né, que é um livro de poesia, como se fosse um livro histórico, né? Como se tudo aquilo ali contado, descrito fosse, né, fatos históricos, relatos. Não, né? É poesia, é uma outra forma de ler, né? Uma outra forma de interpretar. Então a Bíblia também nos traz tudo isso. Podemos pegar um outro exemplo, né, da parábola, né, que nós temos muito nos evangelhos, e Jesus já usava muito desse gênero literário, né? O que é uma parábola, né? É uma história que Cristo contava, né? Não é um relato histórico. Jesus inventava diante de alguma situação. Temos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Alguém pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus conta, né, toda a história do bom samaritano, né? Toda aquela passagem do judeu, do escriba. Jesus conta, cria, né, toda uma história para dar uma resposta, né? O meu próximo é aquele que precisa de mim, né, mesmo que essa pessoa seja o meu inimigo. Então não precisa a gente ficar, né, não é um relato histórico, quem será que era, né, aquele samaritano? As pessoas às vezes aí ficam pensando, criando, fantasiando coisas. Não, é uma história que Jesus contou, né? E a resposta de Jesus, a interpretação de Jesus é simples, né? Quem é o meu próximo é aquele que precisa de mim, certo? Mesmo que aquela pessoa seja o meu inimigo. Então essa é a resposta simples e objetiva que Jesus vai dar àquela pessoa. Então a forma com que a gente vai interpretar, vai ler, vai nos ajudar muito a compreender. Se eu abro a Bíblia, né, já sabendo disso, né, de que o grande tema da Bíblia é esse, que é sobre isso que a Bíblia vai falar, eu tenho, no caso, muito mais chance, né, de compreender a sua mensagem. Então você logo vai entender que a Bíblia é sagrada porque é livro de Deus, né, o que Deus tem para nos dar, quem Ele é, o que Deus nos oferece, quem nós somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Na Bíblia é o livro que responde todas essas grandes perguntas que todos nós temos. Por isso nós podemos afirmar, né, com toda certeza que a Bíblia não é um livro qualquer, né? Quanto a essa questão do Antigo Testamento, né, algumas pessoas me perguntavam, tá, e o Antigo Testamento? Então a gente pode esquecer, pode ler, pode ficar só com o Novo Testamento? Eu repito, o Antigo Testamento ele deve ser lido à luz do Novo, né? O Novo Testamento vai nos ajudar a compreender e entender o Antigo Testamento. Nele nós podemos ver o que Deus fez, né, pela humanidade durante toda a sua história, tudo aquilo que Deus pôde fazer pelo seu povo. Porém, tem outro detalhe, eu não posso ficar preso a ele, né? Eu não posso ficar preso ao Antigo Testamento. E o problema é que daí a gente vê muitas discussões que vem justamente dessa questão de interpretação. Tem aqueles que dizem, eu guardo o sábado porque no Antigo Testamento era assim, eu não como isso, eu não como aquilo outro porque diz isso no Antigo Testamento, né? Nós não precisamos ficar presos ao Antigo Testamento, né? O que o Antigo Testamento significa para nós? Nós podemos, por exemplo, tomar, né, um exemplo de alguém que nós estamos esperando, né? Uma pessoa que está distante, está longe e está para chegar. A pessoa nos manda uma mensagem, por exemplo, né? Dizendo, olha, eu estou chegando, né? Está próximo a minha chegada. Depois a pessoa manda uma foto para a gente, né? A gente vai para o aeroporto ou para a rodoviária, né? Leva a foto na mão, fica olhando a foto, acompanhando, ver se a pessoa chega, até você ver, chegou, né? É aquela pessoa lá. Então, a partir do momento que aquela pessoa chega, eu não preciso mais nem da foto, nem das mensagens. Por quê? Porque eu já tenho uma pessoa que veio, né? Então, o Antigo Testamento, ele faz um pouco isso, né?
é como se fosse uma mensagem dizendo, olha, vai chegar alguém, né? É como se fosse a foto do novo, né? E a partir do momento que Jesus Cristo chega, então eu não preciso mais, né, nem da foto, nem da mensagem. Não que ela não sirva, não me serve, né? Me ajudou a chegar até aqui. Mas agora eu tenho a foto, eu não preciso mais da foto, porque eu tenho a presença, né, da pessoa ali mesmo. A chegada, né, do novo, de Jesus Cristo, me traz essa garantia, no caso, que se sobressai a tudo aquilo que já aconteceu antes, né? Se nós lermos, por exemplo, lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né, lá no capítulo 5, versículo 17, São Paulo vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, eis que se faz uma realidade nova, né? Então, tudo a partir de Cristo, né, toma um novo sentido, né? Tudo é renovado. É como se Deus recomeçasse a sua criação. Por isso que Jesus é o novo Adão, o sacrifício perfeito, né? Substitui todos os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Eu já não preciso mais sacrificar animais para pagar pelos meus pecados agora, porque Cristo já fez isso com o seu sacrifício. Sobre essa questão ainda, né, do Antigo Testamento, que as pessoas às vezes discutem muito, né, sobre a questão da comida. O que eu posso comer? O Antigo Testamento diz isso, aquilo. Tem que ser cabelo longo, não pode ter cabelo curto. Minhas roupas, tem que ser até os pés, não pode ser até a canela. Outros dizem, não, a roupa pode ser até o joelho, né? São discussões tão insignificantes, né? Deus não se preocupa com nada disso, né? São coisas muito pequenas, são coisas muito pessoais e que vêm justamente dessas interpretações bíblicas. A Bíblia não fala nada disso, né? São Paulo, inclusive, isso era uma discussão muito presente lá em uma das primeiras comunidades, né, que era de Coríntios. Havia essa discussão porque ali estavam vindo muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e havia muito dessa tradição judaica, né, que estava enraizada. Então aquela preocupação, o que eu posso comer, o que eu não posso, o que eu posso beber, não posso. Aí São Paulo vai lá, na sua carta que ele escreve, na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, São Paulo vai dizer assim, tudo o que se vende no mercado, comei-o, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor, né? Então isso praticamente bota um ponto final, né, nessas discussões, às vezes, né, tão pequenas, tão insignificantes, em que nós temos a certeza que Deus não se preocupa com esses detalhes, né, com essas coisas. São coisas pequenas, são coisas nossas, né? Certo? Então, meu irmão, próximo vídeo, então, nós começamos a abrir a nossa Bíblia um pouco mais, né, quem sabe a partir já do livro do Gênesis, né, não todo o livro, né? Algumas passagens, talvez importantes, né, que a gente possa ir conversando também. O certo seria que todos nós lêssemos a Bíblia toda, ao menos uma vez por ano, né? Começássemos lá do livro do Gênesis e lêssemos toda durante um ano, né? Então essa é a recomendação. Quem sabe a gente, né, com um pouco mais de tempo agora, a gente possa fazer isso. Bom, fique com Deus e até o próximo vídeo. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus. Deus contigo.